E hoje estamos aqui com o Dr. Rogério Pavan para falar sobre esse assunto tão importante para as nossas vidas, que é justamente a reprogramação bucal. Muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio Trianon. Muito bom dia a todos, muito bom dia aos seus ouvintes, muito bom dia a você, o nosso operador lá. Obrigado aqui por poder ter tido esse convite e a oportunidade da gente compartilhar o que a gente aprendeu ao longo da vida profissional. Perfeito. Bom, vamos começar aqui justamente elucidando aos nossos ouvintes o que é a biorreprogramação bucal, que há por trás desse nome tão comprido, tão complexo. Nós procuramos colocar dessa forma para ficar o mais didático possível já no nome. É uma filosofia, um jeito de pensar em termos da arcada. Então, bio quer dizer biologia. Sim. Reprogramação, não precisa explicação. E bucal, boca. Então, o que é? É um caminho pelo qual a gente reprograma o corpo, a saúde do corpo inteira, através da boca. Através da boca. Isso. E como é esse processo? Como, por exemplo, uma dor no joelho, uma dor na articulação, isso também tem ligações com a boca, com os dentes? Eu costumo brincar e dizer, quando a gente chega em casa, a gente até tira os sapatos, a gente pode trocar de roupa, mas você não desencaixa a sua boca e guarda no armário. Ela está sempre com você, mesmo que seja uma prótese, mesmo que seja uma dentadura, implantes, essa estrutura é conectada no seu corpo. E seria uma ingenuidade da nossa parte, nós que somos estudiosos do assunto, pensar que isso não interfere no corpo. O mesmo sangue que passa na boca, passa no corpo todo. Então, se você tem uma infecção odontológica, você vai distribuir essa infecção para as demais áreas do corpo. Então, você falou de joelhos. Isso já é sabido na odontologia do esporte, que é uma das áreas que a gente atua. Sim. Então, por exemplo, se você tem uma infecção odontológica, o atleta vai ter menor desempenho. Porque as articulações sofrem quando você tem quadros infecciosos ou inflamatórios. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é desequilíbrio. A arcada gerencia o equilíbrio da coluna cervical, da coluna lombar, da coluna sacro, da coluna como um todo. Sim. Alterações de crescimento na arcada dentária vão levar a alterações na postura corporal. É inevitável, quer eu queira, quer não, quer eu saiba, quer não, vai sempre acontecer. Qualquer intervenção que eu gerar na arcada, eu vou gerar consequências para o corpo. E podem ser benéficas ou maléficas. Então, biorreprogramar é estudar esses assuntos, entender como que a arcada influencia no equilíbrio do corpo e tomar ações para beneficiar o paciente. Perfeito. Agora, por exemplo, eu já ouvi, inclusive você acabou de falar a respeito de infecções, por exemplo, a higiene bucal, por exemplo, a pessoa talvez não tenha uma boa limpeza dos dentes. Por exemplo, um germe que entra ali na boca, ele pode gerar, então, grandes problemas para o paciente. Hoje um assunto muito comum é o princípio da desbiose. A desbiose é um desequilíbrio na flora bacteriana. Ela começa pela boca e termina no intestino, né? Então, quando você tem uma alteração dessa flora bacteriana, um desequilíbrio, você gera um desequilíbrio sistêmico em todo o corpo. Porque, vamos lá, se você mantém um quadro de gengivite, gengivas inflamadas, você está desequilibrando a flora bacteriana bucal e a flora bacteriana intestinal. Você desequilibra a produção de hormônios no seu corpo. Você desequilibra funções básicas de funcionamento do organismo em si. Então, hoje, com o entendimento que nós temos, o quanto nós aprofundamos na odontologia, colocou essa nossa amada odontologia num patamar de importância enorme para o equilíbrio da saúde das pessoas. Realmente é impressionante. Agora, por exemplo, essa questão essa questão da arcada dentária, influir no corpo, ela tem algo a ver com pontos energéticos, com chakras, esse tipo de coisa? Com toda certeza tem, porque os estudos da acupuntura, da medicina chinesa, já buscavam entender isso há 8.000 anos atrás, né? Alguns deles registrados em livros com a grafia chinesa típica, né? Sim. Mas já tinham registros dessa conexão que existe.
E daí nós podemos entrar, por exemplo, no Tesla, que ele conectava um sistema com 2 outros pontos para criar um circuito. E nós vemos que esse circuito se repete no nosso corpo. Para a gente, um conjunto de 4 dentes está ligado a 2 órgãos. Por exemplo, os dentes da frente estão ligados a que órgãos? Os dentes da frente, os estudos estão se aprofundando e ainda tem um pouco de divergência. Tá. Existe um grupo que acredita que está ligado ao sistema neural. E existe outro grupo que acredita estar ligado ao sistema geniturinário. Então, por exemplo, tem estudos que mostram, ao longo do tempo, tumores cerebrais para pacientes que têm problemas nesses dentes. Ou tumores na bexiga ou no sistema geniturinário associado a isso. Então, tudo ainda é parte de uma busca de um estudo. Ainda não se diz na ciência. Em ciência você não afirma fatos. Você fala, nós temos indícios, nós temos evidência científica de que o caminho é esse. Porque o que nós aprendemos com o tempo é que tudo muda. Né? Aquilo que nós acreditávamos, poxa, não era bem assim, é um pouco diferente. Mas as evidências apontam para essa direção hoje. Então ainda não existe exatamente um consenso sobre essa questão de cada dente ter uma determinada função. Ainda não existe um consenso perfeito. Mas agora, sobre o conjunto em si, por exemplo, o conjunto falando não apenas dos dentes da frente, mas dos dentes do fundo, como que existe a análise? Por exemplo, o paciente chega ali no seu consultório, olha, eu tenho um determinado problema de infecção urinária. Como que é feita ali a análise daquele paciente? A análise que a gente faz inicialmente no consultório é um processo onde, primeiro, ele conta a história clínica dele, quais são os sinais, quais são os sintomas, aquilo que vem incomodando. E depois nós vamos fazer um processo de análise. Nós desenvolvemos um protocolo de análise através de fotografias. Então, a gente fotografa o paciente de corpo inteiro, em ângulos específicos, fotografa a arcada, e eu faço análise disso. E, frequentemente, eu pego uma questão e falo assim, olha, a sua arcada está mostrando que você não está respirando muito bem, que o seu fluxo respiratório está aquém. E aí o paciente levanta e fica assim, surpreso de como a gente chegou a essa conclusão. E aí ele fala assim, o meu nariz às vezes entope à noite, eu tenho roncado um pouco, eu tenho tido problemas de alguma ordem que ele acaba descrevendo. E essa ligação se dá de que forma? Os circuitos que a acupuntura mostrou no passado mostram claramente hoje, com a tecnologia que nós temos, nós conseguimos identificar isso. Nós conseguimos criar estímulos elétricos num dente e ver a resposta no órgão, ou vice-versa. Então, por exemplo, no caso seria como se fechasse um circuito, analisando, por exemplo, um determinado dente com o órgão ali que está com problema, é isso? Exatamente isso. Então, é essa questão. Hoje nós entendemos o dente como uma espécie de um disjuntor. Se você tem um dente que não está numa condição boa, está com a gengiva inflamada, ou ele tem um canal maltratado, ou ele está com mobilidade, então quer dizer que aquele circuito está comprometido. Então, a grosso modo, para o ouvinte mais ou menos vai entender, seria como por exemplo, ligar um multímetro ali e colocar uma ponta num lugar, outra ponta em outro, para ver se está passando corrente, é isso? Basicamente isso, exatamente isso. Um setor que se desenvolve muito na medicina e na odontologia é um setor que se chama hoje de eletromedicina. Eletromedicina? Então, por exemplo, eu tenho na minha clínica aqui em São Paulo, a gente também eu trabalho em Orlando, na Flórida, e na clínica aqui em São Paulo nós temos um aparelho que chama biomodulador. E ele pode medir correntes do corpo e a gente aplica principalmente para fazer a correção de um processo que também é desconhecido, que é chamado de síndrome da bola de boliche ou torção craniana, que é um deslocamento de 2 ossinhos do crânio que interfere na postura do corpo como um todo. Poxa, e como que isso é tratado, doutor? O tratamento é extremamente simples, porque descobriu-se que aplicando na região dos músculos do pescoço por 2,5 minutos de cada lado, você recarrega, entre aspas, a bateria desses músculos e eles tracionam o osso da base do crânio para a sua posição original. Agora, a gente estava comentando aqui fora do ar, doutor, a respeito aí daquela infecção
né, que às vezes pode dar, que parece uma casca de ovo, né, que isso aí pode ocasionar gigantescos problemas. Eu queria que o senhor contasse aqui para os nossos ouvintes. Muito bem. Essa situação que parece casca de ovo é o que nós chamamos hoje de cavitação. Cavitação? Cavitação. No passado, nós fazíamos a extração de um dente e simplesmente curetávamos. E, para ser bem honesto, muitos profissionais nem sequer curetavam, porque o dente ele não é grudado no osso, ele tem ligamentos que são como microelásticos que fazem com que ele fique unido ao osso. São chamados ligamentos periodontais. Esses ligamentos periodontais têm uma origem epitelial. Então, não vou me aprofundar muito nessa questão. Só para a gente entender o que é o epitélio. Epitélio são as camadas superficiais da pele ou as membranas que revestem os órgãos. Então, é uma estrutura de proteção. Se você deixa tecido epitelial dentro do osso, você pode favorecer o surgimento de cistos. Então, vamos lá. Antigamente, tirava o dente, dava um ponto, às vezes nem ponto dava. Eu conheci muitas pessoas no passado, tirava o dente e deixava lá. Vai cicatrizar? E cicatrizava mesmo, passava algum tempo e fechava. Mas o que nós fomos investigando e percebendo, todo mundo vem pesquisando isso, todo mundo não, um grupo de pessoas vem pesquisando isso. Sim. Que se o osso não tem uma boa nutrição, não chega uma quantidade adequada de sangue, ele forma uma casquinha de osso, mas internamente ele está oco. Por isso que a gente fala que tem esse aspecto similar à casca de ovo, né? Então, dentro nessa parte oca, começa a se acumular uma gordura tóxica. E essa gordura, ela concentra uma série de substâncias que são indicadores biológicos, que são presentes em mais de 30 doenças no corpo como um todo. E essa gordura, ela se forma por conta de uma má higiene bucal ou ela se cria por si mesmo, por conta ali das bactérias que existem? Não, essa gordura se forma, perdão, essa gordura se forma porque o osso fecha, tá. Internamente por falta de nutrição do sangue, as células morrem, elas se decompõem e o produto final é essa gordura que tem um aspecto parecido com manteiga, ela é densa. E aí entra um problema, porque radiograficamente pode não ser notado ou percebido. Tem que se olhar com atenção numa tomografia ou associar alguns outros exames para ter certeza da existência desse processo. Por isso que passa desapercebido. Por exemplo, tem aquela situação onde o sujeito vai e faz um implante. Colocou o implante, depois de um tempo o implante é perdido. Mas o implante, ele não é uma estrutura que é rejeitada pelo organismo, porque ela tem uma biotolerância. Sim. O implante de titânio é biotolerável, então o corpo aceita. Sim. E o implante de porcelana ou zircônia, ele é biocompatível. Aí você coloca aquele implante na posição. Mas na radiografia aparece bem. Quando coloca o implante lá e depois ele afrouxa e cai, ou em dias ele pode se soltar, eventualmente pode estar acontecendo dele estar colocando em cima dessa gordura. Dessa camada de gordura. Então tá ali, tem um pouquinho de osso, tem uma estrutura ali, mas não sustenta. Aí o implante é perdido. Isso, então, pode não ser detectado numa radiografia comum. Numa panorâmica, na maioria das vezes, não percebe. Os olhos mais treinados conseguem notar e perceber. É o indício. Mas aí vai se fazer uma tomografia para buscar mais informação. Com a tomografia já tem uma melhor visão disso. Exato, porque a tomografia nos dá mais detalhes daquela situação, né? E no caso, essa gordura tóxica, digamos assim, ela influi no que exatamente? Ainda se estuda o assunto, mas o que se sabe você pega indicadores biológicos como o HANT-CCL5, que está presente ali e está presente em mais de 30 doenças. Tá? Você pode encontrar em Alzheimer, Parkinson, você vai encontrar em processos de esclerose múltipla, você vai encontrar nos tumores, em vários tipos de tumores, câncer. Então você começa nós começamos a nos perguntar, qual é a relação que isso tem com o surgimento desse outro processo? Reflete sobre a análise desse circuito elétrico. De que forma isso está interferindo? Será que essa interrupção do fluxo de energia vai desencadear um problema maior em um órgão depois? E começa-se a ver quadros onde os pacientes são tratados e quadros físicos são revertidos.
Né? Então, as evidências científicas apontam para que seja feito o tratamento desses problemas para reverter processos físicos. Nós, como eu disse, em ciência não se sai afirmando. Nós vamos buscando e buscando evidências e mostrando, expondo para os colegas e colocando em pauta. Mas busca-se eliminar aquilo que a gente sabe que está errado para trazer o equilíbrio para o corpo que foi perdido. Perfeito. Tem uma pessoa que me perguntou, inclusive, depois que a gente fez a divulgação da nossa entrevista, teve uma pessoa que até que me perguntou no direct, no Instagram, essa pessoa ela tem um problema sério de inchaço no pé. Ela já perguntou para uma série de médicos, ninguém consegue entender o que está acontecendo. Ela diz que tem um inchaço muito grande, inclusive, ela já foi em vários médicos, um manda no reumatologista, outro manda em outros tipos de médico, e até agora ela não descobriu a causa. Isso pode ter alguma ligação ali também com o problema bucal que ela diz que também possui? Vamos lá. Como que a boca pode influenciar no inchaço? A minha sogra, o meu sogro, Dr. Ernesto Furlan, foi um dos idealizadores desse trabalho que se chamava no passado biocibernética bucal. Sim. E não sabendo desse fato, da relação que existia todas as coisas, ele extraiu desta minha sogra, a senhora Vita, extraiu 4 dentes do siso. Uhum. Pouco tempo depois, ela passou a ter inchaço nas pernas. Uhum. Eu, fazendo os meus estudos, eu fui fazer um estudo quantitativo e percebi que os pacientes que retiravam dente do siso tinham maior propensão a varizes nas pernas e nas coxas, né? Nas pernas como um todo. Arrancando o dente do siso. Arrancando o dente do siso. Daí nós concluímos que o fluxo energético da conexão do siso é o sistema de drenagem linfática. Então esse é um fator. O outro fator é, se a arcada se desloca mais para um lado ou mais para o outro, leva a compensações posturais, do tipo o ombro é mais alto de um lado, mais baixo do outro, o quadril roda, e ele pode criar uma compressão da veia, por exemplo, que está fazendo o sangue refluir naquela perna e promover inchaço. Esse é um outro fator. Agora, temos ainda a possibilidade de ter infecções odontológicas que estão correlacionadas a isso. Lembre-se, aquilo que a gente falou. O sangue que passa na boca, passa em todo o corpo. Né? Então, pode estar associado a alguma articulação que está com alteração. E aí o assunto é muito profundo, né? A gente, obviamente, foca na questão odontológica, mas tem assuntos médicos que precisam ser investigados em conjunto. É sempre multidisciplinar. É realmente algo interessante. Agora, essa questão também desta biorreprogramação bucal, ela também pode afetar, por exemplo, aspectos emocionais de uma pessoa, além da autoestima, que a gente sabe que existe essa questão, por exemplo, a pessoa perde os dentes, existe uma questão que realmente aquilo mexe um pouco com o interior da pessoa, com a autoestima. Além disso, essa questão da biorreprogramação bucal, ela também pode, por exemplo, tratar problemas como insônia, problemas de ordem de temperamento, esse tipo de coisa. O nosso entendimento hoje é o seguinte. Eu até tenho um curso explicando essa situação, está no Hotmart, chama O DNA do Sorriso. Quem quiser, me manda lá uma mensagem, eu mando o link para vocês, para você poder acessar. O primeiro módulo é gratuito. Legal. Lá nós explicamos que o crescimento da arcada e o posicionamento dos dentes, um problema de cárie, a perda de um dente, um problema de canal, está relacionado a aspectos do emocional. Vou pegar um exemplo clássico. O sujeito passou por uma crise financeira. Nós vivemos no Brasil, né? Sim, claro. Quem nunca, né? Quem nunca? No Brasil nós somos ginastas financeiros. Porque é um sobe e desce uma montanha russa. Mais do que ginastas, nós temos que ser heróis, né? Porque né, realmente a nossa situação brasileira não é de hoje, a gente sabe é histórico. Que é histórico. E a tendência não é de melhorar muito, não. Mas vamos lá. Então, esse sujeito ele começou a ter problemas financeiros. Vamos dizer que ele está se sentindo mal porque ele não está sendo provedor para a família dele, e ele tem lá 2 garotos e tal, e ele quer prover aquilo para os garotos, ele está se sentindo até mal com a esposa, mas ele se sente muito mal com o garoto. O primeiro molar inferior do lado esquerdo vai sofrer cárie. Porque ele representa essa conexão com o sistema digestivo e a autossuficiência.
Então ele começa a sofrer cárie. Se a coisa vai ficando muito feia, aí ele vai quebrar o dente. Aí daqui a pouco ele vai precisar tratar um canal e quando ele perceber, perdeu o implante, perdeu o dente. Né? Sim. Isso está ligado ao emocional. O emocional é representado na nossa boca. É como se aqui fosse um registro, como se fosse um chip de registro. Na verdade, isso está em todo o corpo. Como eu estudo a boca, eu falo daquilo que eu entendo. Entendi. Agora, isso também tem a ver com um aspecto aí psicossomático, essa questão toda do emocional refletir nos dentes? Sem dúvida nenhuma. Então, veja, toda a questão psicossomática é o entendimento que o psicológico acumulado vai se apresentar em alguma situação, né? Mas se coloca assim, essa doença ou esse problema tem origem emocional. Na minha visão, todos os problemas têm origem emocional. 100% deles. Porque o que nos norteia são os nossos sistemas, que a gente hoje entende como epigenética. Nós sabemos hoje, pelos estudos, não são meus, que menos de 1% das doenças que são conhecidas surgem por causa da genética. E surgem mais por causa da epigenética, que é a nossa expressão gênica no corpo. Ou seja, as questões de como a gente enxerga o mundo, de como a gente está vendo o ambiente que a gente vive e como a gente interpreta e sente ele, vai sendo simplesmente registrado no nosso corpo e provoca o aparecimento de situações que eu chamo de sinais e sintomas que podem ser interpretados como doenças. É realmente algo bem interessante. Por isso que a gente tem que também cuidar aí do nosso interior. Estamos aqui com o Dr. Rogério Pavan na Trianon AM. São 9h29. Você pode participar, você também pode deixar o seu recado. Não se furte em também participar do nosso programa, deixando seu recado aqui no Instagram, aqui do Facebook, @Fabiano Souza Comunicador. Também estamos com a live no YouTube, @Fabiano Souza Comunicador. Você pode participar, você pode interagir com a gente. Estamos aqui ao vivo, aguardando a sua participação aqui nos nossos canais de atendimento 3289-3580 ou 3253-4845. Agora, doutor Rogério Pavan, a gente está falando justamente sobre os adultos. E quanto às crianças? As crianças é uma oportunidade incrível. Porque criança, eu brinco, que é igual massinha de moldar. Você vai definir ela. Né? Então, em termos de arcada, é muito comum as crianças apresentarem falhas de crescimento. E os sinais e sintomas começam logo nos primeiros anos de vida. O que é muito comum? A arcada não crescer para os lados, não crescer para frente, não crescer em altura, o que deveria. Que são as 3 dimensões de crescimento da arcada. Quando tem alteração de crescimento na estrutura da arcada, o primeiro sistema a representar problemas é o respiratório. Aquela criança que fica gripada com frequência, tem problemas de otite, tem problemas de amígdalas inflamadas, dor de garganta, né? Nariz escorrendo, pode investigar que ela está com uma alteração de espaço para a língua. Isso vai acontecer em pelo menos 95% dos casos. Então, quando você identifica isso na criança, nós conseguimos atuar a partir dos 3 anos de idade, que já tem os dentinhos de leite na boca. Sim. Aí você começa a redimensionar essa arcada, estimula a arcada a crescer para os lados, para frente, em altura, devolve ou compensa o espaço perdido da língua, aí você faz a criança respirar melhor e ela vai saindo desse quadro que vinha incomodando não só a criança, mas os pais. A gente tem tratado pacientes ao redor do mundo com essa tecnologia que nós desenvolvemos aqui no Brasil. E como que você faz essa adequação aí da arcada dentária da criança? Como que é feito esse processo? Já há mais de 70 anos, tem estudos chamados de ortopedia bucal. Né? Sim. No Brasil é conhecido como ortopedia funcional dos maxilares. O Brasil foi um dos primeiros países do mundo a ter registrado a ortopedia como técnica. Né? E o que é isso? Você vai usar aparelhos para estimular o crescimento ósseo, ou para adequar o crescimento ósseo. Então você pega uma criança, às vezes o queixinho dela está pequenininho. Então, usando aparelhos específicos, você vai desenvolver essa estrutura do queixo dela, que a gente chama de mandíbula.
Se às vezes a parte de cima está pequena, então você usa recursos específicos e faz aquilo crescer. Na maioria das vezes, você encontra uma arcada que está estreita. Uma dica para os pais, atenção vocês aí, olha só. Olha aí. Você tem o seu filho, a sua filha, neto, sobrinho, e você olha os dentinhos de leite e estão todos juntinhos. Você fala, que lindo que é o dente do meu ser querido aqui. Tá errado. Tá errado. Na criança, os dentes de leite têm que ser separadinhos. E não é um separadinho com o dente inclinado para frente ou meio mal posicionado. Tem que ter espaço entre eles. Por quê? O dente permanente que vai chegar vai ser praticamente o dobro do tamanho. Então veja, se a arcada está com o dente todo juntinho, essa criança já tem um fluxo respiratório prejudicado. Ela já respira menos do que deveria. Porque eu já sei que a arcada não cresceu o que ela deveria crescer. É interessante realmente isso. Agora essa questão do desenvolvimento bucal, os pais também têm que ficar de olho. Por exemplo, a criança que masca muito chiclete, essa coisa, isso também pode prejudicar um pouco os dentes, não? Vamos lá. Qual que é o problema do chiclete, da bala, do doce? Vamos dizer que a gente toma aqui, eu e você, um cafezinho. Põe bastante açúcar, fica bem docinho, tomamos. Esse açúcar, que é um carboidrato, ele em contato com a boca, ele acidifica a boca. O pH de equilíbrio normal da nossa boca é em 6,8 aproximadamente, que é próximo da alcalinidade. Sim. O pH de neutro é 7, extremamente alcalino é 14, extremamente ácido é 0. Né? Só para conceituar aqui para o seu ouvinte, para o seu espectador. Sim. Então, quando você põe açúcar doce, pode ser um pãozinho, uma bolacha, uma coisa que você põe na boca, um chiclete com açucrinha, então você põe ali, aquilo vai baixar o pH. Quando a gente está abaixo de 5,5, que é frequentemente com o açúcar acontece isso, você começa a perder mineral, começa a perder substância mineral do dente, que é no intuito de equilibrar esse pH que está ácido. Essa perda mineral vai prejudicar a superfície do esmalte dentário, que vai se tornar poroso. E se, vamos dizer, eu peguei uma balinha agora, tomei um cafezinho com você, daí eu desço ali embaixo, como um pãozinho de queijo, daí daqui mais meia hora eu como... Então, o corpo demora 2 horas para elevar esse pH. E se eu beliscar em intervalos menores, eu vou manter o pH baixo, os meus dentes vão doar substância para tentar equilibrar o pH da boca, e aí começa a surgir a cárie. Porque se a gente quebra a camada de revestimento, que é o esmalte, a interna é porosa, que é a dentina. Então a cárie avança rapidamente. E não é que a bactéria come o dente, não. O ácido que a bactéria produz corrói o dente. Então, se a gente dá condições, o açúcar, o docinho, o chiclete, dá condições para a bactéria produzir ácido, mais a cárie se aprofunda. Agora, períodos, por exemplo, prolongados de jejum, isso também pode influenciar? O jejum intermitente que tem sido colocado não vai trazer prejuízo para o dente. Né? Por quê? Se você está ali, a sua arcada numa condição normal, a biologia foi desenhada para... Você comeu, tomamos aqui o cafezinho docinho. Daqui a 2 horas, o pH da nossa boca vai estar equilibrado. Vai voltar ao normal. A saliva faz esse papel. Né? Então, um período prolongado de jejum não vai trazer consequências, porque o corpo vai estar atuante. É claro que é muito importante a hidratação corporal, porque a saliva, para ser produzida, precisa ter água no corpo. Né? Senão ela fica um pouco espessa, não faz a função apropriada. E se a arcada não tiver dimensões adequadas, estrutura dentária para o estímulo das glândulas salivares, também diminui a produção de saliva, e aí pode se desencadear um quadro chamado xerostomia, que é a falta de saliva na boca. Tá? Então, o jejum intermitente, que é um prolongado de muito tempo sem comer, não vai prejudicar a arcada, mas tem que ser estudado porque funciona bem para umas pessoas e não funciona bem para outras.
Né? Sim, sim. Tem pessoas que dançam muito bem, mas esse é um assunto que a gente não vai entrar, né? Claro, Porque claro, claro. nós não temos domínio dele. Claro, com certeza. São 9 horas e 36 minutos. Obrigado pela sua audiência. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Joaquim. O Joaquim Vieira de Souza tá ligado com a gente, sempre curtindo a nossa programação. Obrigado, viu, pela sua audiência. E você pode, é claro, continuar interagindo com a gente através dos nossos canais de atendimento, 3289-3580 ou 3253-4845. Também estamos online com você aqui no @Fabiano Souza Comunicador. Pode deixar o seu recado aí logo aí abaixo, logo aí no chat, que estaremos aqui compartilhando também com o Dr. Rogério Pavan, que hoje aqui traz importantíssimos conhecimentos para todos nós a respeito da biorreprogramação bucal, que realmente é um assunto complexo e faz a gente entender justamente a importância de cuidarmos da nossa boca, de cuidarmos dos nossos dentes. Agora, uma outra questão também que eu queria levantar é sobre a higiene bucal. Às vezes a pessoa, por exemplo, não tem uma higiene bucal muito adequada e pelo que você está me falando, realmente isso pode causar problemas. Os dentes têm uma correlação muito grande com as outras partes do corpo. Agora, quais são os prejuízos que pode trazer, além, é claro, do que a gente já sabe a respeito aí de uma má higienização bucal, por exemplo, problemas que são correlacionados como mau hálito, por exemplo? Muito bem, eu quero só pedir desculpa aqui para o nosso espectador, nosso ouvinte, se eu não estou conseguindo traduzir em palavras de uma forma tão simples, e eu peço para que você depois entre em contato com a gente se você tiver dúvidas. Eu vou tentar esclarecer isso para vocês. Posso dizer que o senhor está sendo o mais didático possível. Você está aí trocando em miúdos, mas é claro, né, no final do nosso bate-papo, por favor, deixe os seus contatos. Mas eu gostaria de saber, pelo menos, tem muito assunto, gente, tem muito assunto para tratar aqui no programa. É claro que não vai ser possível tratar com mais amplitude sobre isso, mas o que a gente puder falar aqui no programa, vamos falar e vamos aí remir o tempo, né? Vamos lá. Então, vamos lá. A higiene bucal. Lembra que eu falei para você? Sim. Que toda a causa vem do nosso emocional? Sim. Então, vamos pegar uma pessoa que está sofrendo algum tipo de estresse. Ela começa a criar um processo de autossabotagem. Ela começa a se prejudicar. Porque nós vivemos num ambiente hoje, que se as pessoas... Eu estive falando com a minha filha ontem, ela tem 27 anos de idade, trabalha conosco, é dentista. E aí eu falei com ela, falei, filha, eu estou preocupado com a sua geração. Porque se vocês não ficarem atentos, vocês vão ser completamente escravizados e vão ser os escravos mais felizes que a gente vai ter no planeta. Porque os sistemas colocam tantas informações e tantas distrações que as pessoas estão esquecendo de si. Então elas estão tão focadas no externo que elas esquecem do interior, do eu. Sim. Então, esse tensor, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso resolver o meu problema com meu marido, com a minha esposa, eu preciso resolver o meu problema dos filhos, que ele está indo para droga. Essa coisa deixa a gente tão atordoado que a gente acaba se auto-sabotando. É uma forma de expressar o quanto nós estamos sofrendo. É uma forma inconsciente de expressar esse sofrimento. Mas a questão da higiene, a falha da higiene oral, é um sistema de autossabotagem. Quer dizer que você, por mecanismos que talvez não estejam no seu domínio consciente, porque a programação do inconsciente domina a nossa ação. 95% do que nós fazemos é baseado no nosso inconsciente, que foi construído até os 10 anos de idade, no máximo. Então nós tomamos uma série de decisões que não está no nosso consciente, está no nosso subconsciente. E a gente vai criando expressões corporais, que é um jeito de comunicar para a sociedade o nosso sofrimento. Mas quem que está preparado para fazer essa leitura? Quem que está preparado para entender essa nossa dor? Deveria ser todos os dentistas. E eu estou aqui aberto a ensinar para todos os dentistas aquilo que eu aprendi. Já me dispus a isso, fazer para universidades, pesquisa. Estou aberto, a gente pode testar e comprovar milhares de vezes o que a gente vem fazendo, porque eu já venho repetindo isso há muito tempo. Então, a higiene oral, óbvio, se deixa resíduos de alimento, a gente falou da questão do pH. O resíduo de alimento ali vai ficando na boca, acidifica a boca, começa a criar retração óssea e gengival, começa a criar cárie.
começa a desequilibrar a desbiose corporal, o conjunto de bactérias. Você vai falar assim, veja, não tem aquela história? Qual é o cão que eu alimento? O do mal ou do bem? Sim. E aquele vai crescer e o outro vai morrer. Então, se você dá alimentos que fazem desenvolver e multiplicar bactérias ruins no nosso corpo, bactérias que consomem açúcar, você vai impedir que as bactérias boas façam o trabalho delas. Você cria um desequilíbrio. E o açúcar, o pão, o carboidrato, ele é um entorpecente. Ele anestesia o nosso cérebro. Então pode ver que quando as pessoas estão meio tensas, nervosas, agitadas, nossa, eu preciso comer um docinho. Ou tomar aquele famoso cafezinho. Não, vou tomar um cafezinho. Um cafezinho. E naquele dia que ela tá tensa, ela já põe umas 3 colherinhas a mais de açúcar. Sim. Ou às vezes mais de café, né? Porque tem gente que toma petróleo em vez de café, né? Então, de acordo com o sistema bacteriano que está presente no corpo daquela pessoa, vai ter um desejo pelaquela substância. Então, todo esse processo da higiene oral vai levar à perda do dente, etc e tal, mas vai virando um ciclo vicioso na vida das pessoas. Sim. Eu tento libertá-las. Eu tento trazer informação, consciência para a comunidade odontológica, para a comunidade médica. A gente vem fazendo esse trabalho. Então, surgiu essa entrevista aqui, falei, tô dentro, eu vou. É minha missão levar a informação. E eu estou notando aqui que realmente é algo que vai muito mais além dos dentes. É uma questão que vai ali, uma questão ali psicológica, uma questão emocional, que isso também acaba influindo de certa forma em todo esse problema nos dentes, né? E de certa forma isso também eu vejo que também é estudado para poder fazer aí uma anamnese, digamos assim. Claro. Eu vou contar um caso recente. Claro. Recebi no consultório um paciente jovem, menos de 30 anos, e ele está com um abscesso, que é um inchaço associado a um dente. O dente é o segundo molar. O segundo molar é um dente ligado à sexualidade. E aí eu comecei a contar para ele do que estava relacionado. E esse rapaz tem quase o dobro do meu tamanho, né? Começou a chorar copiosamente na minha frente. Eu peguei um lenço, entreguei para ele. Começou a chorar como criança. Porque quando nós começamos a dar os toques, começou a destravar processos da mente, e aí ele me contou que a mãe morreu de câncer, que aí ele tem um relacionamento muito grande com o pai, mas que ele foi abusado sexualmente quando era criança. Ele começou a destravar coisas, fazer uma catarse, simplesmente por uma informação que foi tocada na vida dele. Então, os nossos estudos nos permitem fazer diagnósticos antes do problema se instalar amplamente no nosso corpo. Então, eu adoro fazer prevenção. Eu adoro tratar preventivamente, como as crianças que nós falamos. Vamos tratar para ela não ter problema de adenoide, vamos tratar para ela não ter problema de ronco, vamos tratar para não ter gripes e resfriados, vamos tratar para que a postura fique boa. Mas acaba que a gente recebe muitos adultos para fazer essa questão. Um outro caso, rapidamente, sim, uma claro. paciente chegou lá, dentadura. Achava que dentadura era o fim da linha. Estava lá, dor nas costas, com queimação, refluxo, roncando, tendo apneias. Quando nós refizemos a dentadura, além de equilibrar fantasticamente a estética dela, que ela ficou feliz, e a dentadura é o que mais simples a odontologia tem, né? Sim. Nós conseguimos reverter todos esses quadros por biorreprogramação. Agora, a dentadura, então, ela também tem ligação, mesmo não estando ligada diretamente ali à gengiva? Aí a questão dimensional e espaço. Então, a dentadura tem conexão com o sistema elétrico? Não. Mas, aí que entra o detalhe. Não adianta a gente só ver essas conexões que tem internas. Porque se uma dentadura for desenhada por falta de informação e conhecimento do colega, como essa paciente tinha recentemente feito num professor de prótese da universidade. E ela estava com todos os problemas de saúde. Quando nós redimensionamos o tamanho da prótese para atender a necessidade respiratória, o equilíbrio de postura, o equilíbrio bioquímico digestivo, ela está com mais de 70 anos hoje e você pergunta para ela, o que você tem? Nada. 100% saudável.
simplesmente fazendo uma dentadura, isso é fantástico. Porque é um recurso que não é caro. E pode revolucionar a vida das pessoas positivamente. Não por causa desses circuitos internos, mas por entender como que a boca funciona em relação ao corpo como um todo. Eu vou lhe contar uma coisa agora, doutor. Inclusive, para você que está me assistindo agora, para você que está me escutando aqui na Rádio Trianon, são 9 horas e 48 minutos, inclusive. Já vi um caso de uma pessoa que ela estava precisando também de uma prótese, né? Ela queria um implante e ela chegou no dentista dela e ele falou, olha, implante eu não vou fazer por causa que você não tem higiene adequada para isso, eu vou te botar uma prótese. Se você quiser, ótimo, se você não quiser, problema seu. Foi grosso com essa pessoa. E aí ele chegou, fez a tal da prótese, a pessoa concordou, só que a pessoa reclamava tanto da prótese, mas tanto da prótese, que ela falou, poxa, eu não consigo usar prótese, eu não consigo comer com a prótese, não consigo falar com a prótese, que ela também é do meio de comunicação, eu não consigo trabalhar com a prótese e eu preciso de uma ajuda. Simplesmente, sabe o que falaram para esse meu colega? Problema seu. E isso derrubou a autoestima do cara, assim, profundamente, porque ele se viu completamente sem saída. Isso. Então, o que acontece? Infelizmente, no mundo, tem profissionais e profissionais. Eu costumo dizer para o paciente, todo mecânico é igual? Claro que não. Nenhum ser humano é igual. Todo marceneiro é igual? Claro que não. Então, não vai ser todo dentista igual, não vai ser todo cardiologista igual, não vai ser... assim, não vai ser todo comunicador que é igual. Lógico. Né? Então, você vai ter pessoas que vão estar focadas no dinheiro e não quer problema. Então, ela enxota aquelas pessoas de lá. Eu tive um caso, uma vez, um paciente, um sujeito, uma aparência extremamente simples, parece gente do campo, né? Com uma roupa simples. E chegou no consultório com umas próteses, dentes quebrados e não sei o quê, uma situação ruim. E nós pegamos, sentamos com ele, explicamos a situação, falamos o que tinha que ser feito e tal. Combinamos o valor. Na hora ele tirou o dinheiro do bolso e pagou em dinheiro. Dinheiro vivo. Dinheiro vivo. Daí ele me contou o seguinte, falou, doutor, eu havia passado em 3 outros consultórios. Mas eu não fui tratado como um ser humano. Das pessoas, quando viu minha aparência, ela falou assim, olha, desculpa, eu tive um compromisso, eu vou ter que sair de urgência, e desmarcou, não atendeu. Tipo assim, não vou ganhar dinheiro mesmo, por que eu vou fazer? Olhou para o aspecto da pessoa e desvalorizou ela. E desvalorizou ela pela aparência dela. Então, infelizmente, boa parte das pessoas não estão conectadas com Deus. Não estão cumprindo o propósito, estão servindo o outro lado. Elas pensam estar fazendo um processo, elas são treinadas para pensar que são os superiores. O ser humano é ser humano. E o nosso papel aqui é servir. O nosso papel aqui é promover algo que possa beneficiar. O que seria aqui se a gente não tivesse aquele rapaz bacana ali do outro lado, claro, controlando Neildo, tudo? Claro, se não fosse o Neildo, não tinha acionado esse negócio aqui. A gente não estaria no ar aqui. Exato. Né? Não apenas o Neildo, mas toda a equipe, o Sérgio Souza, nosso diretor técnico, o Miro Modesto, toda a máquina que mantém essa programação aqui no ar. Se não fosse eles, não estaríamos aqui. O que seria do estúdio se não tivesse uma pessoa para fazer a limpeza, manter isso aqui higienizado, limpo? Claro. Então, todos os mundos contribuem. Eu me lembro de uma frase, acho que estava num livro, não me lembro onde eu adquiri, que o faxineiro da NASA estava extremamente orgulhoso porque ele ajudou a colocar o homem no espaço. Olha o nível de consciência dele. Quer dizer, ele entendeu que fazendo o papel dele naquela microsociedade, ele ajudou o foguete a chegar no espaço. Sim. Se tivesse um ambiente ruim, ia ser muito mais difícil de conseguir chegar lá. Claro. Então, é isso que é sociedade, é contribuição. É claro que a gente precisa do retorno financeiro. Sim, porque é uma troca. Mas a gente tem que interpretar como um processo de honraria. Né? Então, nós aprendemos na universidade, as pessoas esquecem, que
executar o trabalho, fazer com o máximo de dedicação, e você recebe honorários, que é uma honra para a pessoa pagar e você de receber. Claro, isso faz lembrar aquele juramento que todo mundo faz na formatura, né? Isso todo, não me prometo, tal, cuidar, trabalhar em prol do paciente, aquela coisa toda, né? Exatamente, Mas, infelizmente, a sociedade corrompe. E por que a sociedade corrompe? Porque é mais fácil controlar o grupo quando se está no caos. Quando as pessoas não estão conscientes do seu propósito, é muito mais fácil direcioná-la para onde você quer. Com certeza. Você não manipula uma pessoa consciente. Isso é uma grande verdade. Exato. Bom, a gente tem, claro, muito assunto, muito pano para manga para desenrolar aqui, doutor. Eu, inclusive, já quero... aliás, já vou lhe fazer a pergunta, né? Mas eu já, desde já, quero lhe convidar para uma próxima oportunidade. Vai ser um porque enorme realmente prazer. o conhecimento, a sabedoria que você tem passado aqui para os nossos ouvintes, para o nosso internauta, realmente é muito grande. E, é claro, já faço o convite de antemão para uma próxima oportunidade. Mas antes da gente finalizar o nosso bate-papo por hoje, né? Porque, como falei, quero lhe convidar outras vezes. Tem uma pessoa aqui também falando a respeito de um dente saltado, né? Ela tem um dente saltado aqui para frente. Uhum. E ela pergunta aqui, isso pode também ter alguma influência, enfim, no meu organismo? Sem dúvida nenhuma. Então vamos lá. Uma informação a gente consegue desdobrar muita coisa. Por isso que o nosso protocolo é através de fotografia. Um dente saltado representa que a arcada não cresceu lateralmente o que ela deveria. Então a gente já subentende que pode haver um prejuízo do sistema respiratório. Que deve haver um prejuízo do estímulo às glândulas salivares, ou seja, do sistema bioquímico digestivo. Se a arcada está mais estreita, essa falha de crescimento também altera a postura esquelética, porque o nosso corpo é um sistema automático de equilíbrio e balanceio. Pega uma sacola com a mão direita, o corpo pende para o lado esquerdo e vice-versa. Agora, o dente saltado para frente, dependendo do dente, aquilo que a gente está deduzindo, por exemplo, se for um incisivo central superior do lado direito, quer dizer que essa pessoa se impõe na sociedade. Mas se ele tiver de corpo para frente, é uma coisa, ela se impõe de verdade. Mas se ele tiver inclinado para frente, ela se impõe, mas não se sente segura daquilo que ela está se impondo. Aí começa a ter, por exemplo, retração ósseo-gengival. Né? Então, uma única informação, eu nem vi imagem, mas a vivência que a gente foi construindo ao longo do tempo já dá para desenrolar um monte de coisa. Claro, se me fala mais alguma informaçãozinha, a gente vai desenrolando mais. Então é interessante, porque os dentes também têm a questão do comportamento. Sempre. É aquilo que eu digo, quer eu saiba, quer não, quer eu queira, quer não, o dente é parte integrante do corpo, da nossa mente. Por isso que é bom estudar e saber, porque eu sou dentista. Com certeza. E como você falou, a pessoa consciente, ela nunca vai se deixar enganar, né? Exatamente. Doutor Rogério Pavan, desde já muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Realmente foi um bate-papo assim extremamente importante, extremamente construtivo, e esse bate-papo vai ficar gravado nas redes sociais, inclusive você pode assistir, você pode acompanhar essa gravação, né? E desde já, nosso muito obrigado. Quero lhe convidar para uma próxima oportunidade estar junto com a gente, trazendo mais conhecimento a respeito da biorreprogramação bucal. Muito obrigado mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Muitíssimo obrigado. Os contatos, por favor. Claro, então olha lá, o contato mais fácil que o brasileiro adora é o WhatsApp, né? O WhatsApp. Então é o 947744220. Recomendo que você tem dúvida, agende uma consulta de diagnóstico. Nós conseguimos fazer hoje consultas de diagnóstico à distância. Porque como eu passo boa parte do tempo nos Estados Unidos, eu tenho morado lá nos Estados Unidos, então a gente consegue atender pessoas do mundo inteiro através desse diagnóstico à distância, que é uma modalidade que a gente consegue fazer hoje. E através dessa telemedicina que chama, né? Dessa teleconsulta, você consegue à distância poder fazer um diagnóstico. Eu não quero me gabar, né? Mas você me deu a informação de um dente, eu descrevi boa parte do que é a pessoa. Realmente. Se eu tenho mais informações, eu consigo realmente direcionar o caminho para a vida dela. E é claro que a gente vai se aprofundando com o processo de exames e tudo mais. Posso passar de novo o WhatsApp? Por favor, repita. Então
é o 11, né, aqui de São Paulo, 94774-4220. Ó, liga pra gente. 94774 4220. 4220 é o contato no WhatsApp com o Dr. Rogério Pavão. Muito obrigado mais uma vez. Eu que Até uma agradeço. próxima oportunidade, viu? Até. 9h56.